E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole e hoje é para falar sobre o romance mais recente da autora Sandra Godinho, que saiu agora em 2020 pela Penalux, que se chama Tocaia do Norte. Dessa autora eu já havia lido outros livros e resenhei lá no blog da Acrópole. Resenhei o Orelha Lavada, Infância Roubada, resenhei também o Verso do Reverso, que são 2 livros de contos, e também o romance As Três Faces da Sombra. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês acompanharem as outras resenhas, beleza? Mas antes de falar sobre o Tocaia do Norte, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e, se possível, assistir a mais um vídeo do canal, porque isso ajuda muito na divulgação aqui da Acrópole. Beleza, gente? Bom, Tocaia do Norte, um livro muito bom. Acho que a autora chegou numa maturidade muito interessante, assim, o resultado final foi muito legal. O livro foi vencedor do Prêmio Manaus 2020 na categoria romance e novela, né? A narrativa se passa no Amazonas. A autora, que é do estado de São Paulo, mora há mais de 18 anos, se eu não me engano, lá no estado do Amazonas, então ela já está há um tempo ali familiarizada com o local e foi explorar algumas questões históricas da região. O que ela faz aqui é uma ficcionalização de uma intervenção que um padre fez numa missão com os indígenas, que eu nunca lembro o nome, anotei aqui, o Waimiri, não sei se é o Waimiri ou Waimiri, Atroari, tá? Que é uma tribo, gente, pouco amistosa. Houve vários contatos ao longo da história, da tentativa, né, de contato aí do branco com eles. Eles sempre foram um pouco hostis, né, claro, defendendo o território deles, com certeza tentando se proteger, né, e ele tem uma missão de ir lá para catequizar e para fazer com que os índios, de certa forma, se saiam um pouco ali, se transfiram-se desse lugar onde eles estão para a construção de uma estrada. Tá? Então é a ficcionalização de um fato que é histórico. E tem outros personagens que são inventados. Tá? O narrador, por exemplo, é o João de Deus. É um menino que nasceu muito fraco. É um menino que quase nem chorou quando a parteira tirou ele da mãe. E a mãe prometeu, se ele sobrevivesse, a mãe promete ele a Deus. Então, desde criança, ele está prometido para o seminário, uma coisa meio Bentinho, né? Já nasceu tendo que ir para o seminário. Mas o menino, ao contrário do Bentinho, que brincava de igreja, né? Só depois descobriu o seu amor por Capitu, ele, desde cedo, ele rejeita essa ideia de ir para o seminário. E então tem momentos assim da primeira parte do livro em que mostra a infância desse menino João de Deus, narrado em primeira pessoa, ele brincando com os amigos, uma paixonite que ele tem por uma menina um pouco mais velha, eles brincando pelos rios, caçando aventuras, etc. É um momento do livro muito agradável e muito gostoso, é quase que um resgate da nossa própria infância, claro que com grandes diferenças, né? E guardadas as devidas diferenças e proporções, né, a gente acaba retornando para aquilo, ver o João de Deus contando tudo aquilo que ele estava vivendo. Até, é claro, a mãe decidir mesmo mandá-lo para o seminário. Né? Ele mora na cidade flutuante de Manaus. E a gente vê a paisagem manauara, que é uma paisagem até pouco explorada na literatura, ou se é explorada, acaba ficando talvez de maneira local. Né? A gente não tem esse acesso. Talvez o escritor que tenha conseguido isso de maneira um pouco mais abrangente, né, nacionalmente, foi o Milton Ratum, que descreveu não só em Dois Irmãos, mas em outros livros, como Relato do Certo Oriente, Cinzas do Norte. Né? A gente tem ali uma descrição dessa paisagem manauara, a cidade flutuante, a implantação da Zona Franca, né, as transformações de Manaus, a velha Manaus tentando dar lugar a uma nova cidade mais moderna, etc. Então a gente vê essas coisas dentro do livro aqui, Tocaia do Norte. Bom, ele vai para o seminário e aos 17 anos ele conhece uma figura muito importante para a vida dele, que vai transformar, na verdade, toda a sua vida. É o padre Chiarelli.
Esse padre é um figurão. É difícil você não simpatizar com ele em inúmeros aspectos. Ele não é nada ortodoxo, ele é um padre com um comportamento muito diferente dos padres que ficam, ou dos religiosos que ficam muito enclausurados, ou vivem exatamente dentro de uma bolha ali da cúria ou das paróquias, né? Ele é um glutão da mesa, ele adora beber cerveja, ele é o padre dos excessos, ele gosta de provocações, é super inteligente, adora se embrenhar na mata e fazer um serviço assim, a, a, a ter missões que são realmente um pouco diferentes do tradicional, tá? Então é bem interessante. E ele tenta se ocupar então desse povo, ele tenta aí com a missão, né? Tem ali uma missão, uma tentativa de catequização, evidentemente, mas ele está ali também para tentar evitar alguns problemas políticos. Então, nessa parte da narrativa que se passa em 1968, aí com a ditadura começando a querer ficar um pouco mais forte, né? Já tá com quase a mão de ferro ali, tentando baixar os atos, etc. Ele vai mostrar uma parte do livro toda a burocracia para que o padre consiga então planejar a sua missão e ir e realizar essa missão. Quer dizer, pensar em presentes para os índios, pensar em como fazer o contato, de como ele fala com o poderoso tal, com o chefe tal, o governador, a FUNAI. Então tem todo um processo burocrático para que ele vá até lá. É claro, o plano dele tem que ser adaptado algumas vezes ao longo da narrativa para que ele consiga ir. Mas assim, desde o começo há essa preocupação do contato com o padre com esses índios que são pouco amistosos, e isso pode levar à bancarrota da missão. E ele tem que se acercar de pessoas que são pouco confiáveis. E a gente vai vendo isso ao longo da narrativa, de como são pouco confiáveis e pessoas que têm um grande potencial de se tornar inimigo deles. Há também ali pessoas ligadas ao EVA, que é uma união evangélica ligada aos americanos, aos estadunidenses, que estão ali também para catequizar os índios, mas também porque estão ligados ao governo, tem uma instância de ligação com o governo assim meio bem obscura, e estão muito interessados com os minérios que estão naquela terra. Eles já descobriram que ali tem inúmeros minérios e eles estão muito interessados nisso. Então também tem uma questão aí quase católicos e evangélicos disputando quem chega ali nos índios, nessa tribo, né, e tentar catequizá-los ou, vou usar uma palavra aqui entre parênteses, tá? Domesticá-los. Eu não vou entrar em muito mais detalhes, porque senão eu vou dar spoilers. Eu acho que talvez, embora seja uma ficção adaptada de uma realidade, né, de um fato histórico, eu acho que pode prejudicar a leitura. O que eu posso dizer de todo o livro, né, que eu gostei muito, a narrativa é muito bem feita, dá pra ver que a autora fez um trabalho de pesquisa imenso, parece que ela ficou escrevendo o livro há pelo menos 5 anos, né, de pesquisa de paisagens, de costumes, etc. Então ela descreve muito bem a cidade, ela descreve muito bem os lugares, ela conhece sobre a terra, ela conhece sobre os comportamentos, uma tribo faz isso ou não faz isso, qual o comportamento de cada tribo indígena. As descrições estão muito bem feitas, tá? Há um desenvolvimento e aprofundamento das personagens, das principais pelo menos, que também está muito bom. E a gente pode destacar aí o João de Deus, o padre Chiarelli e a irmã Helena, que vai aparecer de maneira mais forte na parte final do livro para tentar resolver um problema. E aí a gente tem um aprofundamento então da personalidade dela, tá? Eu acho ali só tenho uma crítica a fazer ao livro, que eu acho que é um deslize. O livro é contado em primeira pessoa, é narrado em primeira pessoa, e em alguns momentos o livro narra, e o narrador é o João de Deus, né? Em alguns momentos o livro narra coisas que aconteceram quando o João de Deus não estava no local, ou um local distante, por pessoas sem contato direto com o João de Deus.
e há um desenvolvimento de diálogos, inclusive, e que eu acho que ficou inverossímil nesse sentido, porque o João de Deus não era capaz de ter essa onisciência. Eu acho muito difícil que depois de tudo acontecido, de todas as tragédias que acontecem, né, ele tivesse acesso a tamanhos detalhes, alguém contasse para ele com tantos detalhes aquilo que aconteceu. Então eu acho que aí é uma coisa que me soou inverossível e naquele momento causou um estranhamento para mim. Repito, o livro é muito bom, tá? Isso não, para mim, não diminui a grandiosidade que o livro tem, porque é um livro, como eu disse, muito bem escrito, que explora uma região pouco explorada na literatura, fala dos povos indígenas e de como a gente tem sempre essa atitude etnocêntrica em relação a eles, e de como os brancos matam os indígenas ou os usam a seu bel prazer, né? É um povo que está sempre em guerra. São povos, porque não é um povo só. São povos que estão sempre em guerra. Lendo esse livro, eu lembrei dos livros que eu li recentemente do Ailton Krenak. Se você não conhece, você, por favor, leia. É um ativista indígena do povo Krenak, ali da região do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele tem o livro Ideias para o Fim do Mundo, para Adiar o Fim do Mundo, e A Vida Não é Útil, que eu resenhei recentemente aqui, né? Ele diz assim: os nossos povos, os povos indígenas, estão sempre em guerra. Nunca acabou a guerra para os povos indígenas desde que o branco pisou aqui. Então, assim, é algo muito forte, né? De saber que o povo e todas a sua geração, os antepassados e as futuras gerações estarão sempre em guerra, porque a gente está querendo sempre invadir terra indígena, tirar os indígenas do lugar ou dizimar os povos indígenas, como acontece, por exemplo, nesse governo atual, que eles querem diminuir as terras indígenas para a exploração na Amazônia, né? O que é uma pena realmente, porque não é só tirar o povo de um lugar, mas também destruir todo um ecossistema por grileiros, né? Enfim, é de uma realidade muito latente no Brasil, apesar da narrativa se passar lá em 68 em sua maior parte. Depois se passar já no meio dos anos 80, por volta ali de 85, quando o João de Deus já tem mais de 30 anos, né? É uma realidade que ainda persiste no Brasil e a gente precisa falar disso. E é por isso que o romance, além de ser muito bem escrito, toca em questões sensíveis de nossa terra, de nosso presente. Beleza, gente? Vocês já leram algum livro da Sandra? Você já leu algum livro da editora Penalux, que é uma editora muito interessante, a editora que eu publiquei meu livro, tá? O meu livro mais recente, o meu romance. Você já leu algum outro livro que toca nessas questões indígenas? Escreva aí nos comentários pra gente conversar, beleza? Fico por aqui. Um abraço e até a próxima!